Vamos, então, hoje, né, mais uma vez, boa tarde a todos, né, e vamos falar, então, da análise narrativa. E é importante fazer essa comparação, né, essa contraposição com o método histórico crítico, já que um é diacrônico e o outro é sincrônico. Então, como certamente já foi visto por vocês, né, o método histórico crítico ele dá atenção especial ao crescimento dos textos e ao seu significado na época da redação. Uma exegese histórica e crítica aceita como legítima e como ajuda, de fato, para entender a Sagrada Escritura, e que busca explicar todo o texto a partir dos seus pressupostos e entender sua intenção original, ou seja, é um método diacrônico. Com o propósito de valorizar o texto na sua forma atual, tanto quanto o processo de elaboração, nós temos, então, a análise narrativa, ou narratologia, que estuda o modo como se desenvolve uma narração e os recursos utilizados para comunicar ideias e valores e para interessar e envolver o leitor, um método sincrônico. Então, isso é importante. A análise narrativa ela não vai dispensar o método histórico crítico, mas ela se propõe a dar um passo adiante. Isso porque mais de um terço da Bíblia hebraica consiste de narrativas. É óbvio que a análise narrativa só será aplicada em narrativas, mas só falando da Bíblia hebraica você tem aí um terço à sua disposição para tal. Por isso, esse método possui a vantagem de aplicar às narrativas bíblicas um método adequado ao próprio objeto, uma vez que analisa os relatos como relatos e não só, por exemplo, como possíveis documentos históricos. Até aqui tudo ok? Tudo bem? Podemos continuar? Podemos sim, Paulo. Tá ok. Porque a Então, gente está fazendo com a mão, acho que você não vê. eu acabei aqui minimizando, né, para poder eu poder ver aqui o slide. Então, vamos continuar. Aqui, um resumo, né, dessa comparação do método histórico crítico com a análise narrativa, que eu achei bem interessante, que eu tirei desse autor aqui, italiano. O método histórico crítico, né, ele coloca como o texto é uma janela pela qual se observa o passado. O leitor, um jornalista, né, que indaga de quais documentos o autor dispõe para o passado. Isso é um método histórico crítico. Já a análise narrativa, o mesmo texto é um espelho para observar o efeito produzido no leitor, o qual se pergunta por quais canais a comunicação passa. Dentro da análise narrativa, lógico que aqui vamos mostrar aqui um resumo, tá? Mas começando falando de autor e leitor real. O autor real é o personagem histórico, individual ou coletivo responsável pela narrativa e que não é acessível à análise narrativa, porque mesmo dentro do método histórico crítico você tem suposições de quem seja o autor real, mas sabemos que ele existe. Da mesma forma, o leitor real é a figura individual ou coletiva, seja o leitor primeiro ou qualquer pessoa enganjada na leitura, ou seja, esse leitor real tanto é o leitor original, né, de quando a narrativa foi escrita, né, como hoje. E aí você tem o narrador e o narratário. O narrador é a voz narrativa de onde emana a narrativa e que a conta. É a voz como ela está colocada dentro do texto. E o narratário é a figura textual do leitor, instância narrativa para o qual o narrador dirige sua narrativa. É só lembrar daquela passagem do Apocalipse, aquele quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas e está se dirigindo ao narratário. Da mesma forma que nós temos o autor real, o leitor real, nós temos aquilo que a narrativa trabalha de fato, que é o autor e o leitor implícito. Então, o autor implícito é a imagem do autor tal como se revela na obra por suas opções de escrita. Se não temos como saber exatamente quem é o autor real,
mas temos acesso, digamos assim, ao autor implícito, como ele se mostra, a imagem dele dentro da narrativa. Da mesma forma, o leitor implícito é o receptor da narrativa construído pelo texto e apto a atualizar as significações na perspectiva induzida pelo autor. Em outras palavras, é o leitor imaginado pelo autor. Deu para entender bem essa diferença entre o real e o implícito? Tudo ok? Deu sim, Dualdo. Tá ok. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem fazer, ok? Então, vamos lá. O primeiro passo, né, é a clausura, que corresponde à questão de delimitação de texto do método histórico crítico. A única diferença é que o método histórico crítico, ele dá preferência a textos pequenos. A clausura, ela vai além. Tá? Então, é um conjunto de indicadores narrativos que fixam o início e o fim da narrativa. E essa é uma delimitação que depende de 4 parâmetros. Então, basicamente, os mesmos parâmetros que nós observamos, né, no método histórico crítico. Depende do tempo, lugar, personagens e tema. A mudança desses pressupõe a mudança de narrativa. Agora, não obstante, várias narrativas podem formar uma sequência narrativa. Ainda dentro dessa clausura, só citando rapidamente um exemplo de 2 Reis 5, em que você pode ter 2 possibilidades aí de clausura, né? Você tem todo o episódio envolvendo Naamã, envolvendo a temática aí da purificação da lepra, e aí quando dá a impressão que já fechou a narrativa, você tem uma espécie de recomeço, incluindo Geazi, ou Giezi, em que continua abordando a questão da lepra, só que agora a lepra passa para ele. Então, então, voltando aqui, várias narrativas podem formar uma sequência narrativa. Esse é o grande, digamos assim, o grande passo adiante da análise narrativa. Então, aqui alguns exemplos. Você tem uma sequência narrativa em Gênesis 37 a 39. E você percebe que o relato sobre José, ele é cortado ao meio com a história de Judá e Tamar, de tal maneira que você tem no capítulo 37 um primeiro relato sobre José, só que em Canaã, e depois no capítulo 39 um segundo relato sobre José, só que no Egito. E soa estranho, essa interrupção soa estranha, mas você vai perceber que aí é uma comparação, porque no capítulo 39 fala sobre José resistindo a uma investida da mulher de Potifar, enquanto que no capítulo 38, Judá, ele acaba tendo relações com a sua própria nora, que é Tamar. Né? E é bem interessante como os 3 ficam amarrados, né? Porque no 37, reconhece se essa é a capa do teu filho. Aí no capítulo 38, Tamar, reconhece de quem é esse bordão, esse cajado, né? E no capítulo 39, a esposa de Potifar também mostra a capa, né? Para Potifar. Olha, veja que você trouxe esse hebreu, ele veio caçoar de nós, veio zombar de nós. Então é interessante como você pega esses ganchos, né, que entrelaçam e formam e dão certeza da sequência narrativa. Dualdo, posso fazer uma pergunta rapidinho? Sim. Nessa estrutura você identifica então o episódio de Judá e Tamar como um quiasmo? Sim. Ele, como está aqui, ó, ele forma com 37 e 39 uma espécie de quiasmo, sim. Uhum. É porque eu estou trabalhando uma situação parecida com essa sua, em que eu tenho só 2 versículos, um antecedente e um consequente, e fiquei na dúvida se uma estrutura tão pequena poderia ser um quiasmo, mas então você já me esclareceu isso. Certo. Dualdo, deixa eu perguntar uma coisa também. Nesse caso, o estudioso que faz opção pelo método narrativo, ele precisa estudar toda a sequência narrativa ou ele pode delimitar uma parte dessa sequência para estudar?
Não, ele pode delimitar. Pode, né? Tanto é que essa relação aqui, geralmente você encontra em alguns comentários. Mas se você vai fazer, por exemplo, um estudo, né, um artigo, né, você pode optar por um dos três. Você pode até indicar que existe uma continuação, uma sequência narrativa, mas que você vai focar em determinada parte, né? Sim, caso você optasse por um dos três textos, né, seria adequado você, por exemplo, no artigo, mencionar que ele faz parte de uma sequência narrativa, Ok, sem necessariamente esmiuçar essa questão da como se organiza a sequência. ok. Aqui eu mostro outra sequência narrativa, em 1 Samuel 24 a 26. E, novamente, você tem o recurso da interrupção. Ó. Davi poupa Saul pela primeira vez, no capítulo 24. Aí, no capítulo 26, ele poupa Saul pela segunda vez. E você tem, no capítulo 25, essa história envolvendo Davi, Nabal e Abigail. Numa leitura rápida, você não percebe qual é o propósito, né, dessa interrupção. Mas você vai perceber o seguinte: Davi, ele poupa Saul pelo fato de ele ser ungido. Enquanto que aqui no 25, Davi, ele não está fazendo, não está dando a menor importância, né, a poupar a vida de Nabal e não está pensando nas consequências. Somente quando Abigail vem e intercede, ele percebe quais seriam as consequências dele não poupar Nabal e ainda matar, como ele diz, né? Quero matar todos os homens, né, que estão ligados a Nabal. Então, é uma sequência que leva a meditar. Por que poupar um e não desejar poupar o outro? É bem interessante essa. Quando você lê 25, o capítulo 25 dentro dessa sequência, você tem um outro olhar sobre a mensagem, né? Envolvendo Davi, Nabal e Abigail. Até aqui tudo ok? Bom, eu vou agora apresentar um estudo de caso. Tá? Eu vou trazer como exemplo uma narrativa pequena, tá? Que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, que é 2 Reis 2, do versículo 19 ao 22, cujo tema consiste nas águas purificadas por intermédio de Eliseu. Aqui vocês vão perceber que, embora existam artigos, né, desenvolvendo somente a análise narrativa, a análise narrativa ela não prescinde, né, de passos do método histórico crítico. Então, aqui, começamos com uma tradução segmentada. Disseram os homens da cidade a Eliseu: por certo, o assentamento na cidade é bom, como meu senhor vê, mas as águas são ruins e a terra é estéril. Ele disse: pegai-me um recipiente novo e colocai ali sal. E eles o pegaram. Então ele saiu à fonte das águas e jogou ali sal. Ele disse: assim diz Adonai: sarei estas águas. Não procederá mais dali nem morte, nem esterilidade. Foram então saradas as águas até este dia, conforme a palavra de Eliseu, a qual ele falara. Vamos agora analisar pelo chamado esquema quinário. O chamado esquema quinário nos mostra que uma narrativa ela tem uma situação inicial, um nó, no meio uma ação transformadora, um desenlace e uma situação final. Como o nome está dizendo, né, a situação inicial é você situar, seja no lugar, no tempo, a narrativa, e depois, em contraposição, você terá uma situação final. Qual é a situação final depois de tudo resolvido? Você tem um nó, um problema que deve ser resolvido, a proposta da ação transformadora, onde vai acontecer a chamada peripateia, né, que vai haver a transformação, e depois o desenlace. Depois da ação transformadora, o que acontece? Então,
Em contraposição ao nó, você tem o desenlace. Então, mostrando essa aplicação em 2 Reis 2:19 ao 22, a situação inicial ou exposição está lá no versículo 19, só na parte A. Introduz, especificando que tudo foi motivado pela fala dos homens da cidade. Depois, pela fala dos homens da cidade, que ocupa todo o restante do versículo 19, você tem um nó, em que, pela fala desses homens da cidade, a complicação da narrativa gira em torno de uma água acessível, mas não potável, que provoca esterilidade. Esse é o nó, esse é o problema apresentado. A ação transformadora é o também chamado de clímax, né? Esse clímax envolve a requisição de objetos por parte de Eliseu, contando com a pronta obediência dos homens da cidade e a sua ida para a fonte das águas. Qual é o desenlace? É quando declara-se, né, que o problema foi resolvido pela palavra de Adonai, tal como fora requisitado, né, e posto pelos homens, né, no versículo 19, especialmente na parte B, do segmento B até o segmento E. E a situação final é o iniciado do novo estado das águas adquirido depois da transformação, né? Foram saradas as águas até esse dia, né? E aí ele especifica que se estende até os dias do narrador. Então está aqui, ó. Esse esquema é mostrado em Maguerra e Burkan, né? Na página 59, e aí eu apliquei a essa perícope. Ok? Tudo bem até agora? Perfeito, Dualdo. Tudo em ordem. Tudo bem, então vamos continuar. E aí nós vamos identificar o lugar. O lugar ele é especificado no versículo 19, genericamente como uma cidade. Agora, pelo contexto anterior do versículo 18, pressupõe-se ser Jericó. Focalização. O que é a focalização? Ela consiste nos olhos da câmera conforme as escolhas do narrador. É só você imaginar uma câmera focalizando mesmo. A focalização externa, que você chamaria hoje, né, de tomada em close, né, onde se pode ouvir o que os personagens dizem, captar os sentimentos e emoções, concentra-se nas falas de Eliseu e dos homens da cidade. A focalização zero, que é a tomada em grande angular, encontra-se nas informações narrativas acerca dos diálogos entre Elias e os homens da cidade em Jericó. São aquelas informações narrativas em que o narrador ele está informando, né? Está dando essas informações. Então, você encontra nas informações narrativas, lá no versículo 19, A, 20A, D, 21, A ao C, e no versículo 22. Essa questão da focalização, aí tem essas informações também aqui em Genet, que é, na verdade, um semiótico, mas ele é aproveitado muito na análise narrativa. E aqui nessa obra do Vitório, que é uma obra lançada exclusivamente por um escritor brasileiro, né, que é bem resumida, né? Para quem está iniciando a análise narrativa, traz umas informações bem resumidas, né? Muito boa essa obra, bem sucinta, mas é uma boa introdução. Questão do tempo. Você tem o chamado tempo relatado e tempo relatante. O tempo relatado, que é o tempo do relógio, o tempo cronometrado, pressupõe-se, né, um único dia, talvez uns poucos minutos. O tempo relatante é o tempo que leva em versículos para narrar. Então, o tempo relatante realiza-se em 4 versículos. Por que é importante você ter essa relação entre tempo relatado e tempo relatante? Porque se você tem um tempo relatante bem extenso para um tempo relatado pequeno, significa que essa narrativa ela está recebendo toda uma atenção, toda uma importância. Agora, no versículo 22, há uma intrusão do narrador, indicada pela expressão até este dia.
onde o narrador situa-se em sua própria época e, portanto, é chamada de analepse. Vez ou outra, nas narrativas, acontece isso. O Evangelho de João, então, isso acontece muito. Dualdo, Sim. uma curiosidade apenas é que hoje em Jericó, você tem uma região onde eles têm uma fonte e eles atribuem essa fonte a essa narrativa, né? E Sim, eles pegam justamente essa ideia, né, dessa intrusão do narrador de até hoje, essa fonte está aqui, vocês podem vir beber água, e aproveita, entra na lojinha e compra alguma coisa. Sim. Tem até uma obra, né, dentre as muitas que eu pesquisei para essa perícope, né, que traz até a foto da fonte. Mas Já tem... estive lá. Então, com relação ao tempo, tudo ok? Bom, relacionado ao tempo também tem a frequência. A frequência é dizer quantas vezes você está relatando um fato, né? Então, essa narrativa é singulativa. Por quê? O autor conta uma única vez o que se passou uma única vez. Ou, às vezes, está contando X vezes o que se passou X vezes. Ela não é, por exemplo, repetitiva, em que você conta X vezes que se produziu uma única vez. E nem é iterativa, quando você relata uma única vez que se passou, na verdade, X vezes. Então, com relação à frequência, tudo ok? Deu para entender? Eduardo, só uma dúvida que me veio Sim. agora, pensando nisso, né? Aquelas narrativas que são repetitivas, mas os seus personagens mudam. Por exemplo, lá a história lá de Abraão e Sara, e ela é tomada e diz é minha irmã. Então você vê essa história sendo repetida, mas com personagens diferentes. A gente pode entender que é algo ligado nesse sentido. Você, provavelmente houve uma matriz ali, onde essa história acabou sendo multiplicada, né? A gente sabe que dentro da proposta do método histórico crítico você tem aquela questão de trabalho redacional, né, etc. e tal, mas dentro da proposta narrativa seria uma espécie de repetitivo dentro da sequência. E aí, dentro da proposta de análise narrativa, isso tem um efeito, que o método, por exemplo, histórico-crítico não vai levar em consideração. Mas existe um efeito narrativo aí. Sim, A enquanto análise o método narrativa... histórico-crítico ele explica a partir das tradições, né, da formação Isso. textual, né? O método narrativo tenta ver algo mais amplo, né, no sentido sequencial. Inclusive, o método análise narrativa trabalha com essa hipótese. Nada é supérfluo ou está faltando. Então, se houve uma repetição, mudando o personagem, existe uma razão de ser. Muito legal isso, muito interessante. E não por acaso, essa questão aí, você deu o exemplo aí de Abraão dizendo que a esposa é a irmã, não é? Pedir para que diga que é sua irmã, não é isso? Isso mesmo. Então, não por acaso você tem uma narrativa tripla. Esse recurso é muito explorado pela narrativa. De alguma coisa, de alguma forma, ser repetida 3 vezes. Isso é bem interessante. Com relação aos personagens, embora sejam expressões interessantes, né? Engraçadas até, né? Mas são utilizados, né? Todos os personagens são planos ou chatos. Em que sentido? Eles são estereotipados, eles permanecem idênticos a si mesmos, né? Ou seja, não há nenhum redondo ou complexo que esteja entregue a ações contraditórias. Então, você tem um personagem redondo apenas quando ele é flagrado com ações contraditórias. Ora se apresenta como uma pessoa boa, ora como má, e assim por diante. Ou quando ele acaba desafiando aquilo que você esperaria do personagem, né?
O leitor implícito é levado naturalmente a nutrir simpatia pelos homens da cidade e empatia por Eliseu. Então, ainda com relação aos personagens, você pode ter simpatia, empatia ou antipatia. A empatia fala da identificação, né? Então, você se identifica com Eliseu, né? E você nutre essa simpatia pelos homens da cidade. Ainda com relação aos personagens, Eliseu é o protagonista, é fácil de perceber isso, enquanto os homens da cidade são agentes ou funcionários, enquanto personagem secundário, auxiliando Eliseu na consecução do milagre, ao trazer os objetos requeridos para tal, sendo, então, destinatários e destinador de um programa narrativo implícito. Qual é o programa narrativo? O que fazer para sarar essas águas ruins? Eliseu é o sujeito da ação, ele que vai efetuar toda a ação, tendo os homens da cidade como ajudantes. Então, dentro dos personagens, você tem a questão do destinatário, destinador, né? Quem vai receber o processo, né? Quem vai encomendar, digamos assim, o programa narrativo. Você tem um tema e você tem uma pergunta relacionada ao tema. Esse é o programa narrativo. Então, aqui, o que fazer para sarar essas águas ruins? Tudo bem até aqui? Ótimo. Ok. Tudo bem. Uhum. O enredo. O enredo de 2 Reis 2, né, 19, 22, que é a purificação das águas, constitui um enredo de resolução. Você tem um problema a ser resolvido. Porque, às vezes, você pode ter um enredo de revelação. Você não tem exatamente algo a ser resolvido, mas você tem algo a ser revelado. E como possui limites que coincidem com a narrativa, né? A narrativa está bem fechadinha, ela tem bem especificada um início e um final, você tem um enredo episódico. Mas ele pertence a uma trama unificada dentro de todo o capítulo 2. Capítulo 2, ele tem 3 narrativas e as 3 elas estão entrelaçadas. Especialmente do 19 ao 25, que é o que eu trabalhei na minha dissertação. Aí eu vou mostrar, então, agora a articulação temática com 2, 23 ao 25. Aí eu coloquei aqui a segmentação só para a gente poder lembrar desse texto. Tá? Então, a partir do versículo 23, subiu então dali para Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade. Ridicularizaram-no e lhe disseram, sobe calvo, sobe calvo. Ele virou-se então para trás, viu-os, e os amaldiçoou pelo nome de Adonai. Saíram então 2 ursas da floresta e despedaçaram dentre eles 42 meninos. Então ele foi dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Como é que você percebe essa articulação temática? Aqui é um resuminho, né? Tanto o 19 ao 22 quanto o 23 ao 25, você percebe que você pode dividir em 3 partes. Então, palavra e ação dos homens da cidade e palavra e ação dos rapazes. Enquanto a palavra dos homens da cidade reveste-se do máximo de deferência através do uso de Adoni, meu senhor, a palavra dos rapazes mostrou o máximo de desrespeito, né, com a raiz kalás e a palavra quereia. A questão do zombar, né, e de chamá-lo de calvo. Se a ênfase para os homens da cidade recaiu sobre a ação em obedecer ao profeta, aí 20d, a ênfase dos rapazes recai sobre a ação da ofensa ao profeta. Palavra e ação do profeta, em ambas as perícopes. Não menos contrastantes são a palavra e a ação do profeta. Se foram de bênção e vida para os homens de Jericó, foram de maldição e morte para os rapazes de Betel. Se há um diálogo amistoso entre Eliseu e os homens de Jericó, ao insulto dos rapazes, Eliseu reage com olhar e maldição no nome de Adonai.
Se os homens de Jericó pedem para que Eliseu olhe, sem o pedido dos rapazes de Betel, Eliseu olha para estes. Ação da palavra divina. Se até agora ação e palavra são separadas com relação aos homens, a própria palavra de Adonai invocada age, produz vida aos habitantes de Jericó, seus efeitos são válidos até o dia de hoje e produz morte aos rapazes. São utilizados instrumentos, um recipiente e sal no primeiro caso e 2 ursas no segundo caso. Lógico que as 2 ursas são instrumentos no sentido narrativo. A justaposição interna mostra mais uma razão para a menção de 2 ursas. Em ambos os casos aqui são utilizados 2 instrumentos. Então, por isso que há uma ênfase que não foram 3 ursas, ou não foi apenas uma única ursa. Então, a questão de salientar que foram 2 ursas é para combinar com os 2 instrumentos que foram utilizados lá no 19 ao 22. Ainda no primeiro caso, temos instrumentos para a vida, e no segundo, para a morte. O uso de Meshakalet, né, que fala dessa questão abortiva, né, nos versículos 19 e 21, é esclarecido também com esta justaposição. Este termo, que fala de perder filhos, ressoa imediatamente na ação das ursas que desfilharam muitos pais no versículo 24, embora isso fique implícito, não está sendo dito explicitamente. Então, percebam como a análise narrativa vai mostrar como 2 narrativas que, numa leitura rápida, parece que não tem nada uma a ver com a outra, mas elas estão perfeitamente encaixadas e relacionadas. Mas existe ainda uma articulação temática com o capítulo seguinte. Como não deu tempo de fazer uma tradução própria, né, de todo esse capítulo, então eu utilizei aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém, a versão de 85. Então, só para lembrar, né, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 12 anos. Fez o mal aos olhos de Adonai, de Yahvé, né? Não, porém, como seu pai e sua mãe, pois derrubou a estela de Baal que seu pai tinha feito, mas continuou apegado aos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, fez Israel cometer e deles não se apartou. Mesa, rei de Moabe, era criador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Mas quando morreu Acabe, o rei de Moabe revoltou-se contra o rei de Israel. Naquele tempo, o rei Jorão saiu de Samaria e passou revista todo Israel. Depois mandou dizer ao rei de Judá: o rei de Moabe revoltou-se contra mim. Queres vir comigo para combater contra Moabe? O rei de Judá respondeu: irei. A batalha será a mesma para mim como para ti, para meu povo como para teu povo, para meus cavalos como para os teus. E perguntou: por qual caminho subiremos? E o outro respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram. Depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, faltou água para o exército e para os animais que o seguiam. O rei de Israel exclamou: ai de nós, Adonai reuniu-nos, os 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Mas o rei de Judá disse: acaso não existe aqui um profeta de Adonai, para podermos consultar Adonai por seu intermédio? Então um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu, filho de Safate, que derramava água nas mãos de Elias. Então o rei de Judá disse: a palavra de Adonai está com ele. Desceram, pois, até ele o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu a ver contigo? Vai procurar os profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. O rei de Israel respondeu-lhe: não, é que Adonai reuniu-nos, os 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Eliseu retrucou: pela vida de Adonai dos exércitos, a quem sirvo, se não fosse em atenção ao rei de Judá, eu não te daria atenção, nem sequer olharia para ti. No entanto, trazei-me agora um tocador de lira. Ora, enquanto o músico tocava, a mão de Adonai veio sobre Eliseu, que disse: assim fala Adonai, cavai neste valo fossos e mais fossos. Pois assim fala Adonai: não vereis vento, nem vereis chuva, mas este vale se encherá de água
e bebereis vós, vossas tropas e vossos animais de carga. Mas isto é ainda pouco aos olhos de Adonai, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. Destruireis todas as cidades fortificadas, cortareis todas as árvores frutíferas, tapareis todas as nascentes e cobrireis de pedras todos os campos férteis. E aconteceu que na manhã seguinte, na hora da apresentação da oferenda, eis que veio água da direção de Edom e a região ficou alagada. Quando os moabitas souberam que aqueles reis tinham vindo atacá-los, convocaram todos os que tinham idade para pegarem armas e tomaram posição na fronteira. De manhã, quando eles se levantaram e o sol brilhou sobre as águas, os moabitas viram de longe as águas vermelhas como sangue e disseram: é sangue. Certamente aqueles reis lutaram entre si e se mataram uns aos outros. E agora, Moabe, a pilhagem. Mas quando eles chegaram ao acampamento dos israelitas, estes se ergueram e derrotaram os moabitas, que fugiram diante deles. E eles avançaram, dizimando os moabitas. Destruíram as cidades, cada um lançou uma pedra em todos os melhores campos para os cobrir, taparam todas as nascentes e cortaram todas as árvores frutíferas. Restou apenas Kir-Ares. Os fundibulários a cercaram e a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que não podia sustentar o combate, tomou consigo 700 homens armados de espada para abrir uma passagem e chegar até o rei de Aram, mas não o conseguiram. Tomando então seu filho primogênito, que devia suceder-lhe no trono, ofereceu em holocausto sobre a muralha. E houve uma grande cólera contra os israelitas, que se retiraram e voltaram para a sua terra. Então, já deu para observar aqui os pontos de contato com a narrativa anterior, mas vamos esmiuçar aqui, ou fazer um pequeno resumo. Em 3, do 1 ao 3, temos a notícia da sucessão do rei Jorão no trono de Israel. Tematicamente corrobora todo o capítulo 2, né, do 1 ao 25, uma vez que a sucessão real, só aqui é secessão, né? Uma vez que a sucessão real ecoa a profética, indicando que esta completou-se. Geograficamente, a menção de Samaria em 2:25 fornece o contexto para 3, do 6 ao 27. E a notícia de Moabe em 3, 4, 5 ainda retoma o contexto de 1:1, que parecia deslocado. Existem vários pontos de contato com 2:19 ao 22. Eliseu declara uma palavra profética usando um instrumento e ocorre um milagre em meio às águas. Além de mostrar a reversão de uma derrota considerada inevitável, porque Jericó, lembrando que era uma cidade debaixo de maldição, e essa maldição parecia ser irreversível. Mas a vitória israelita é compuscada pela oferta em holocausto por parte do rei de Moabe e do seu próprio filho herdeiro, fazendo com que a vitória israelita seja de curta duração. Nesse ponto, há um eco de 2:23 a 25 pela morte. A história oscila, portanto, entre a promessa de vitória a Israel e a ameaça de derrota, repetindo a justaposição vista, né, entre 2:19 a 22 e 2:23 a 25. Tudo bem? Ficou alguma dúvida aqui? Não, perfeito, Dualdo, muito bom. Não, tranquilo, tranquilo. Só ia te fazer uma pergunta, Dualdo. Sim. Quando você tratou a questão do enredo, eu queria saber se, quando se faz a análise narrativa, ao invés de falar gênero literário, como nós falamos na crítica, se fala enredo. Você usa a expressão enredo. Ok. Mas, lógico, a questão do gênero literário vai ajudar muito, né, na identificação do enredo. Como eu disse, a análise narrativa ela não descarta em nenhum momento as colaborações do método histórico crítico, muito pelo contrário. Colaborei muito com ela, né? Sim, a proposta da narrativa é de complementação, na verdade. Perfeito, obrigado. Passo adiante. E aí eu vou complementar aqui, né, com a questão da bibliografia, tá? Essa obra do Robert Alter, né, ela é considerada o ponto de partida da narrativa bíblica. Porque você tem muitas obras anteriores, mas aqui, pela primeira vez, você tem uma aplicação direta
nas narrativas bíblicas. Detalhe, a primeira edição apenas está traduzida em português, mas em inglês ela já tem uma segunda edição, ok? Você tem essa obra do Bar Efrat, né, que também é excelente. Aqui eu estou citando, né, a minha dissertação, que foi transformada em livro, que é de onde eu tirei a maioria das ideias aqui para esta aula. Tá? Você tem aqui, em relação ao método histórico crítico especificamente, né, essa obra do Fitzmyer. Né? Você tem aqui essa obra do Genet, que é antiga, é década de 60, 70, mas tem essa versão, né, essa edição mais nova, né, já traduzida em português. Só que o Genet não era um narratólogo, ele era um semiótico. Mas você vai perceber que os semióticos eles são muito explorados também na narrativa. Vez ou outra, você tem os semióticos sendo mencionados. Eduardo, eu Sim. queria só te perguntar, eu nunca entendi direito a diferença essencial entre a narratologia e a semiótica. Eu não sei se depois da aula você pode dar uma palavrinha a esse respeito. Olha, eu não pesquiso tão a fundo a semiótica, mas o que eu pude perceber até o momento é que a semiótica ela se concentra mais na maneira como a narrativa está organizada, muito mais do que o efeito produzido no leitor. Entendi. Entendi. Mas, de fato, a gente percebe que a linha que separa a semiótica da narrativa, ela é, digamos assim, quase que tênue. Tanto é que você vê que um vai mencionando o outro a todo momento. É por isso que eu sempre assim, tenho dificuldade de desassociar uma coisa da outra. Uhum. Né? Mas é legal, muito legal sua explicação, Dó. Agora, lógico que isso aqui é um super resumo, né? Porque, lógico que a semiótica tem todo um arcabouço metodológico, né? Que tem diferença em relação à narrativa. Tá? Mas, como eu disse, eles focam mais na questão como a narrativa está organizada, não tanto no leitor. A narrativa tem um foco no leitor. Inclusive, alguns narratólogos, eles até colocam um peso, digamos assim, até muito grande de como o leitor está recebendo, a ponto de quase pressupor uma narrativa independente daquela que você está encontrando na leitura, né? E aí rejeitam também toda a metodologia do processo histórico crítico, né? Tem um pouco disso também, né, Eduardo? A impressão que dá, né, é que enquanto a narrativa ela fica, entre aspas, né, enquanto parece que ela respeita mais o método histórico crítico, já a semiótica parece, eu não vou afirmar, parece que ela se descola um pouco mais do método histórico crítico. Sim, Mas sim. eu não posso afirmar, porque, como eu disse, eu tenho me dedicado mais à narrativa. Semiótica eu tenho pouquíssima leitura. Perfeito. Obrigado. Uhum. Esse livro aqui, em italiano, é bem interessante, porque o foco todo dele são os personagens secundários. É bem interessante, né? E você vê pelo título, né? Desde do fundo, né, até a ribalta, né? Desde dos bastidores até a ribalta, né? E aí ele mostra como os personagens secundários, né, eles são importantes para uma narrativa. A obra da professora Maria de Lourdes, né, que não é por ser a minha orientadora, mas é uma grande, né, um grande parâmetro aí em língua portuguesa, sem dúvidas. E você tem essa obra traduzida, né, do Simeano Iofré, né, que fala dos métodos históricos críticos, né? Ele defende essa tese, que não existe um método histórico crítico, mas existe mais de um método histórico crítico, né? Essa é a tese do Simeão Iofré. E aqui você tem, né? Aqui você já tem aqui atrás, né? O Marguerite Bourquin, né? Que são franceses, né? E aí você vê como a escola francesa ela é bem determinante, né? Para a narrativa. E não é por acaso, porque os franceses eles
leem muito, eles são muito dedicados à história. Os melhores historiadores são os franceses. Então, naturalmente, quando se fala de narratologia, você também tem os melhores narratólogos também franceses ou de língua francesa. Então, você tem aqui o Jean-Louis Carr, né? Então, tem essas obras aí traduzidas em português. Essa aqui do meio, eu não tenho notícia de ter sido já traduzida em português, mas é excelente. Ela tem essa versão em inglês, né? Muito boa. É bem esmiuçada, né? Também tem o Sonnet. Ele tem essa obra. Essa obra foi escrita originalmente em francês, mas aqui eu tirei a versão em italiano, que é o que eu tenho acesso, né? Tem essa obra aqui do Vitório, tá? Que é um bom resumo em português. Ó, primeiros passos de um método, né? Apesar de ser introdutório, mas dá tranquilamente para você utilizar aí num trabalho aí, seja de dissertação, até tese, muito, muito boa essa obra. E até onde eu sei, né, porque está toda hora modificando, né, essa é a mais atual que eu consegui em italiano, que é a do Zappella, Manual de Análise Narrativa Bíblica. E eu só vou agora interromper a gravação.